Minha ex apareceu na minha porta 7 anos depois com uma criança exigindo pensão alimentícia, então minha esposa saiu e tudo desandou rapidamente. Olá pessoal, isso vai ser um pouco longo porque há muito contexto. Primeiramente vou contar um pouco sobre minha ex-namorada, Cindy, de 30 anos. Quando estávamos juntos ela tinha 23, nos conhecemos na faculdade e ficamos juntos por 4 anos. Moramos juntos em um apartamento depois que nos formamos e vivemos juntos por um ano antes dela terminar tudo comigo abruptamente e sem explicação. Cindy era um ano mais velha que eu e estava no último ano da faculdade, então eu era muito tímido para falar com ela e ela foi quem teve que iniciar o relacionamento. Ela me convidou para sair, disse eu te amo, primeiro depois de 6 meses juntos e foi ela quem sugeriu que morássemos juntos após a faculdade. Ela era uma namorada maravilhosa, para aqueles que não perceberam, isso é sarcasmo. Exceto por um detalhe, ela era muito insegura. Não sei o motivo, talvez fosse porque eu nunca tomava iniciativa no relacionamento ou algo assim, mas ela sempre foi muito insegura e ciumenta. Odiava quando eu falava com outras garotas, não importa quem fossem. Após algumas brigas cortei relações com todas as minhas amigas porque Cindy era mais importante para mim do que ser amigo de outras mulheres. E não foram só as amigas da faculdade com quem parei de falar, mas também parei de falar com minhas amigas da escola, que eram minhas amigas há mais de 5 anos naquela época. Voltei a falar com elas porque Cindy não faz mais parte da minha vida, e minha esposa não se importa com meus amigos, independentemente do gênero. Mas naquela época eu só tinha amigos homens, e nem podia sair com eles para uma noite dos garotos porque Cindy acreditava que seria apenas uma desculpa para irmos a bares, ficarmos bêbados e pegarmos garotas. Eu não achava justo porque ela me proibia de ver qualquer pessoa sem ela por causa da insegurança dela, mas eu não conseguia enxergar o quanto isso estava errado porque estava muito apaixonado por ela, e sentia que ela também estava. Ela sempre me dizia o quanto me amava e dizia que não conseguia viver sem mim, não conseguia imaginar um futuro sem mim, e assim por diante. Então eu fiquei apesar de tudo, porque queria me casar com ela e estar com ela, era tudo o que eu queria. Mas com o tempo ficou cada vez mais difícil ficar com ela já que ela só ficava mais suspeita e estranha em relação a mim. Quando estávamos morando juntos eu não conseguia fazer nada sem ela estar em cima de mim, ela checava meu celular o tempo todo, monitorava meus movimentos, e se eu não a atualizasse sobre minha localização o tempo todo, ela ameaçava me trancar para fora quando eu voltasse para casa. Agora vocês têm uma ideia de como nosso relacionamento tóxico se tornou quando terminamos. De alguma forma, ainda encontrei forças para ficar com ela, mas surpreendentemente foi ela quem terminou comigo, e foi por algo insano, porque foi apenas um pequeno mal-entendido que levou ao nosso rompimento. Um dia minha irmã me visitou sem avisar, o que ela costumava fazer para garantir que Cindy não desconfiasse de mim e pensasse que talvez eu estivesse recebendo outras garotas em casa. Cindy não estava em casa quando minha irmã Lauren, de 33 anos, apareceu. Cindy estava na casa de uma amiga porque podia sair com suas amigas e eu não podia desconfiar dela de qualquer maneira. Lauren me surpreendeu ao aparecer sem avisar, e eu fiquei tão surpreso em vê-la que nem sequer mandei uma mensagem para Cindy dizendo que Lauren tinha vindo, o que normalmente teria feito. Conversamos e passamos cerca de 2 horas juntos em casa, mas de repente ela recebeu uma ligação do chefe e teve que sair correndo para voltar ao trabalho com urgência. O que causou meu rompimento foi, infelizmente, o batom que Lauren deixou para trás quando tirou para retocar antes de voltar ao trabalho. Ela estava com pressa para sair, então o esqueceu no sofá, e era tão pequeno que eu também não notei. Cindy voltou para casa um pouco depois que Lauren saiu e parecia feliz até encontrar o batom. Ainda me lembro claramente, ela sentou no sofá e pulou assim que sentou, pegou o batom em que tinha sentado, e eu instantaneamente soube que estava encrencado porque não havia chance de ela deixar isso passar. Tentei minimizar e disse a verdade instantaneamente, expliquei que Lauren tinha vindo nos visitar durante o horário do almoço e tirou o batom para retocar, mas estava com pressa para voltar ao trabalho, então esqueceu de colocá-lo de volta na bolsa. Mas como eu esperava, Cindy não acreditou nem por um segundo no que eu disse por algumas razões. Primeiro, ela mencionou que Lauren costuma mandar mensagem para Cindy e para mim no grupo que tem nós 3 antes de vir, ela não fez isso desta vez. E em segundo lugar, ela achou muito improvável que Lauren tirasse o batom para retocar em nossa casa, porque minha irmã não era muito de maquiagem. Ela estava convencida de que eu tinha outra garota em casa e surtou completamente. Quando eu digo que ela surtou não é um exagero, ela realmente ficou maluca, começou a gritar comigo, me xingar e aleatoriamente começou a jogar coisas no chão. Primeiro ela foi para as almofadas, depois jogou alguns livros no chão enquanto me xingava, mas a situação passou dos limites quando ela pegou o controle remoto da TV e o jogou em mim. Eu me abaixei e consegui evitar, mas sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, então corri para nosso quarto e me tranquei lá dentro. Eu não tinha meu celular comigo, então não pude ligar para ninguém pedindo ajuda e tive que ficar lá sozinho por cerca de 1 hora enquanto ela continuava a me acusar de traição. Ela estava gritando como uma louca do lado de fora do quarto e eu admito que estava bastante assustado naquela hora. Finalmente os gritos diminuíram um pouco e eu finalmente reuni coragem para sair do quarto e verificar lá fora. Notei que ela tinha ido embora e deixado a porta escancarada. Não tentei falar com ela ou contatá-la de qualquer forma nas próximas horas pois imaginei que ela tinha saído para dar uma volta e se acalmar ou algo assim, mas quando ela nem sequer voltou para casa até meia-noite, comecei a ficar um pouco preocupado e decidi ligar para ela. Para minha surpresa percebi que a ligação não foi completada, e depois das primeiras tentativas percebi que ela me bloqueou. Tentei enviar mensagens, mas sem sucesso porque ela também me bloqueou lá e me removeu de todas as suas redes sociais.
Fiquei paranoico e tentei ligar para os amigos dela, mas eles também não atenderam minhas ligações e eu presumi que eles também me bloquearam. Nas próximas semanas continuei tentando contatá-la de qualquer forma que pudesse, mas ela simplesmente não respondia. Depois de quase um mês tentando encontrá-la, desisti porque percebi que ela não queria ser encontrada, pelo menos não por mim. Fiquei completamente perdido sem ela, e os próximos meses foram os mais difíceis da minha vida. Não sei como consegui passar por tudo isso. Tudo o que fazia era ir trabalhar, voltar para casa, sentir falta dela e fingir que tudo estava bem. As pessoas tentaram me convencer de que eu estava melhor sem ela, mas eu simplesmente não sentia isso. Saí do apartamento após um ano, tentei ficar lá porque pensei que se Cindy voltasse, ela poderia me encontrar se eu continuasse naquele apartamento. Mas depois que me mudei e tinha um novo endereço, desisti de qualquer esperança de reconciliação com Cindy. Nunca tivemos nenhum tipo de encerramento, e isso foi minha maior decepção até agora. Eu estava bastante deprimido e tentei não falar com mulheres após a separação porque não queria sentir que estava traindo Cindy. Isso mudou quando conheci minha atual esposa, Amy, de 27 anos. Ela era uma colega de trabalho e foi muito gentil comigo quando eu era novo, e não apenas comigo, mas com todas as pessoas no escritório. Ela era bonita, inteligente e tinha uma personalidade brilhante. Então, apesar dos meus melhores esforços, não pude deixar de me apaixonar por ela. Em poucos meses eu havia prometido a mim mesmo que nunca mais me envolveria em outro relacionamento após a Cindy, mas tudo mudou quando conheci a Amy. Estamos juntos há quase 4 anos e casados há 2. Sou mais feliz com ela e, sinceramente, havia esquecido totalmente da Cindy até recentemente quando ela reapareceu repentinamente na minha vida. 7 anos se passaram desde nosso rompimento, ou melhor, quando ela simplesmente me deixou de lado como se eu não significasse nada para ela por causa de um mal-entendido fútil. No último fim de semana, minha esposa e eu estávamos relaxando em casa quando ela tocou a campainha e eu fui quem abriu a porta. Antes que eu pudesse registrar o que estava vendo à minha frente, ela arrastou um menino pequeno de cerca de 7 anos bem na minha frente e exigiu que eu pagasse 7 anos de pensão alimentícia imediatamente. Ela me atacou completamente antes que eu tivesse a chance de falar e começou a gritar comigo sobre como tinha passado os últimos 7 anos tentando me encontrar para que nosso filho finalmente pudesse ter um pai. Fiquei ali em silêncio enquanto ela gritava comigo. Me acusava de ser um pai ausente e exigia que eu pagasse a pensão alimentícia para ela e cobrasse a quantia que eu havia conseguido evitar nos últimos 7 anos. Eu não fazia ideia de como responder a nada daquilo e simplesmente fiquei ali parado como um idiota enquanto ela continuava a gritar comigo. Obviamente não era culpa minha. Esperei por ela voltar por um ano após ela ter saído abruptamente. Ela foi quem abandonou nosso relacionamento, e eu estava 100% certo de que nem sequer era meu filho que ela trouxe consigo. O motivo pelo qual não estava dizendo nada era porque estava literalmente chocado demais para dizer uma palavra. Notando que eu estava ausente há alguns minutos, Amy decidiu sair e verificar o que estava acontecendo, e foi quando a situação mudou, porque assim que ela viu minha esposa, o rosto da Cindy perdeu toda a cor e parecia que ela sabia que estava ferrada. Na época eu não estava ciente do que estava acontecendo, mas tudo o que sabia era que a Cindy não estava bem quando viu minha esposa, e até a Amy parecia muito surpresa em ver a Cindy ali. Antes que eu pudesse dizer algo, Amy e Cindy começaram a discutir, e eu não conseguia entender sobre o que estavam gritando uma com a outra, mas sabia que as coisas estavam ruins e que elas já se conheciam de antes. Elas estavam se atacando verbalmente, se chamando pelos piores nomes possíveis, e eu fiquei ali como um espectador silencioso junto com o outro menino tentando entender o que estava acontecendo. Finalmente Amy apelou para a grande jogada e disse que se Cindy não saísse, ela chamaria a polícia e isso não seria bom para ela. Cindy não pareceu feliz com isso, mas no final ela saiu depois de nos lançar olhares sujos e nos xingar mais um pouco. Quando ouviu Amy ameaçar chamar a polícia novamente, e eu não estou brincando, Cindy literalmente saiu correndo. Ela pegou o filho assim que Amy mencionou a polícia e saiu dali o mais rápido que pôde. Eu não fazia ideia do que acabará de acontecer, mas imaginei que Amy me contaria tudo depois que Cindy saísse. Agora, aqui é onde as coisas deram uma guinada muito estranha. Assim que Cindy saiu, Amy se virou para mim e começou a gritar, dizendo coisas como: "Como você pôde fazer isso comigo? Não consigo acreditar que você escondeu isso de mim." Eu ainda não disse nada e apenas fiquei olhando para ela realmente confuso, porque era assim que eu me sentia, muito confuso. E as coisas que ela estava me acusando também não faziam sentido para mim. Ela estava agindo como se eu tivesse escondido meu relacionamento com a Cindy dela de propósito ou algo assim, mas eu não tinha feito isso. Sempre fui muito aberto com a Amy e contei a ela tudo sobre a minha ex, então não entendia por que ela estava reagindo daquela maneira. A única coisa que não fiz foi mostrar uma foto da Cindy para ela, mas isso não foi intencional, foi principalmente porque eu perdi meu celular antes de me mudar para minha nova casa e ele tinha todas as minhas fotos com a Cindy nele. Então quando perdi isso, perdi muitas fotos que tinha com ela. Também tinha apagado a maioria das minhas fotos com ela das minhas redes sociais porque era um lembrete muito doloroso do que nosso relacionamento costumava ser e de como ela simplesmente desapareceu sem explicação. Resumindo, deletei minhas fotos com ela das minhas redes sociais e depois perdi meu celular, então perdi todas as fotos que tinha com ela porque não as tinha salvo em nenhum outro lugar. Nunca tentei recuperá-las porque achei que era bom não ter mais fotos com ela já que significava uma coisa a menos que me lembrasse dela. Claro, tínhamos algumas fotos em grupo que ainda estavam nas redes sociais dos meus amigos, mas fiz com que as retirassem porque não queria mais me ver com ela. Eu teria mostrado essas fotos para Amy se ela tivesse pedido, mas ela não pediu, e parecia ser muito trabalho procurar por fotos de grupo ou fotos minhas e da Cindy para mostrar para Amy quando ela nem parecia interessada em ver a mulher.
Então, eu nunca cheguei a mostrar para Amy como a Cindy era. Depois desse incidente, a Amy disse que queria sair e ir morar com os pais por um tempo para se acalmar e clarear a mente antes de voltar, apesar de eu implorar para ela ficar. Ela ainda partiu pois disse que simplesmente não queria estar na mesma sala que eu por um tempo e realmente precisava do seu próprio espaço para lidar com isso. Eu nem sabia o que era isso, porque ela não me deu nenhuma explicação, e parecia apenas uma repetição do que tinha acontecido comigo e a Cindy. Fiquei arrasado o dia inteiro, e só no dia seguinte que finalmente fiz algumas ligações para tentar entender o que exatamente estava acontecendo. Primeiro liguei para os pais dela, mas eles me disseram que eu deveria ter contado sobre a Cindy antes em vez de apenas pegá-los de surpresa assim. Eles me criticaram por um tempo e depois desligaram sem me dar nenhuma explicação. Então liguei para a irmã mais velha da Amy, minha cunhada, que era a única outra pessoa que poderia ter uma explicação. Eu estava completamente perdido, e ela era minha última esperança, então quando ela atendeu minha ligação, não perdi tempo em explicar o que tinha acontecido. Foi então que ela me contou a história real de como a Amy e a Cindy se conheciam. Aparentemente a Cindy e a Amy eram primas. O nome real da Cindy era Cynthia. Isso era algo que eu nunca tinha usado para me referir a ela, o que explicava por que a Amy nunca fez a conexão. Aparentemente a Cindy sempre foi uma grande bully que basicamente arruinou a infância da Amy. As coisas estavam ruins entre elas há um tempo, mas tudo explodiu no aniversário de 18 anos da Amy. A Cindy ficou com o namorado da Amy, que era seu namorado há quase 3 anos. Meus sogros ficaram furiosos e a mãe da Amy teve uma grande briga por causa do comportamento da Cindy. Obviamente cada pai tomou o lado do seu filho, e a família deles parou de se falar completamente. Eles foram totalmente cortados um do outro, mas o bullying não acabou aí, porque a Cindy decidiu se vingar da prima espalhando rumores maldosos sobre ela online. Chegou a um ponto em que os pais tiveram que se envolver novamente. E desta vez a Cindy finalmente decidiu deixar a Amy em paz, mas apenas porque os pais mandaram ela parar. Foi a última vez que as duas primas se falaram, e finalmente se encontraram há alguns dias por minha causa. Após a ligação com minha cunhada, finalmente descobri por que a Amy tinha ficado tão brava ao ver a Cindy em nossa porta. Aparentemente o encontro com a Cindy, ou Cynthia, como a Amy a conhecia, trouxe memórias dolorosas para nós dois. Conversei com ela depois daquela ligação, e acho que minha cunhada deve ter conversado com ela pois ela finalmente me atendeu em vez de apenas deixar o telefone tocar. Eu disse a ela que entendia de onde ela vinha, mas não era exatamente minha culpa que não tivéssemos descoberto esse elo comum entre nós, principalmente porque ela nunca perguntou ou mostrou interesse pela Cindy, e com razão já que tudo estava no passado e ela era o futuro para mim. Se ela tivesse me perguntado sobre a Cindy ao menos uma vez, eu teria mostrado uma foto imediatamente, e não teríamos que esperar tanto para descobrir essa ligação entre nós. Tentei explicar meu lado da história de forma racional, mas por algum motivo ela ainda pensa que eu sou o vilão aqui que deveria ter falado mais sobre meu relacionamento passado para que ela também perguntasse sobre isso, e então teríamos descoberto isso mais cedo. Eu simplesmente não conseguia ver como isso tudo era minha culpa, e também disse a ela. Ela ficou muito brava comigo e parou de falar comigo depois de me dizer que eu estava sendo estúpido e egoísta. Ela então me disse que tinha uma história horrível com a Cindy e esperava que eu entendesse e respeitasse isso, ao que respondi que também tinha um passado horrível com ela, mas não via Amy tentando entender isso. Acho que isso realmente a ofendeu porque ela me disse que ganhei a medalha de ouro por ter o pior passado de todos, e então desligou. Desde então ela não responde a nenhuma das minhas ligações ou mensagens, e sinto que realmente estraguei tudo aqui. Minha esposa geralmente nunca perde a compostura assim, então este era definitivamente um assunto muito delicado e sensível para ela, mas sinto que ela precisa perceber que isso também é sensível para mim. Então não é justo colocar toda a culpa em mim quando nem entendo exatamente qual foi meu erro aqui. Estou apenas feliz por não ter ouvido falar da Cindy ainda porque tenho certeza de que se ela continuar tentando se envolver na minha vida, essa bagunça só vai piorar. Enfim, me senti mal por não ter contado o suficiente para minha esposa sobre minha ex-namorada tóxica. Atualização. Oi pessoal, então, antes de mais nada, obrigado por todos os comentários que me aconselharam sobre o que fazer aqui. Sou muito grato a todos que tiveram algo a dizer, e para aqueles que queriam saber se minha esposa já tinha mencionado algo sobre o bullying antes. Não, ela não tinha. Ela nunca me disse que tinha sido intimidada implacavelmente no passado, e só descobri essa parte dela após a ligação com minha cunhada. Não foi minha culpa, eu sei, mas mesmo assim tomei a iniciativa e decidi ir ver minha esposa na casa dos pais dela. Eu queria fazer esse relacionamento funcionar e sabia que se eu quisesse ficar com ela, teria que ir lá e acertar as coisas, mesmo que não fosse minha culpa, porque era nós contra o problema, não ela contra mim. Ontem finalmente a visitei depois de quase uma semana sem nos falarmos. Tanto meus sogros quanto a Amy ficaram bastante surpresos de me ver lá, mas não esperei que dissessem nada e assim que a porta foi aberta, fui direto para a Amy e dei a ela um abraço apertado. Ela ficou surpresa, mas retribuiu, e só nos abraçamos por alguns minutos antes de dizer qualquer coisa. A última semana tinha sido difícil para ambos e sabíamos que só queríamos estar juntos. Quem estava certo ou errado já não importava mais. Assim que nos separamos do abraço, ela me pediu desculpas e começou a chorar imediatamente, porque aparentemente ela pensou que tinha me perdido para sempre por causa do surto que teve depois da visita da Cindy naquele dia e também por causa do comportamento dela depois que saiu de casa. Ela reconheceu que tinha sido totalmente irracional e injusta ao lidar com a situação e só continuou pedindo desculpas constantemente.
Seus pais e eu a consolei e a acalmei enquanto soluçava copiosamente. Fiquei feliz em ver que ela tinha percebido que a forma como estava agindo era um pouco injusta comigo, mas ao mesmo tempo também me senti culpado por não ter me aproximado dela mais cedo, já que isso foi o que realmente a fez desmoronar quando finalmente a visitei ontem depois de um tempo. Uma vez que conversamos sobre as coisas, ela arrumou suas coisas para voltar para casa comigo e aqui estamos nós, de volta juntos em casa. Não diria que as coisas voltaram ao normal, mas estamos trabalhando nisso e tentando dar sentido a tudo o que aconteceu na última semana, incluindo a visita da Cindy, sobre a qual ainda não conseguimos entender, mas vamos descobrir o que tudo isso foi também. Atualização 2. E aí pessoal, então, finalmente descobrimos para que a Cindy estava aqui. Sem prêmios para adivinhar que era por dinheiro, o que ela deixou bem claro para nós assim que chegou exigindo que eu pagasse pensão alimentícia para uma criança que mal parecia ou sentia ser minha. Amy e minha cunhada fizeram várias ligações para descobrir o que estava acontecendo com ela, já que suas famílias não estavam se falando há vários anos, e descobriram que a criança não era minha obviamente, mas ela tinha namorado um cara por alguns anos. Na verdade, acho que ela até estava me traindo nos últimos meses do nosso relacionamento, não tenho nenhuma prova, mas faria muito sentido porque ela terminou comigo por algo realmente bobo e depois simplesmente me cortou da vida dela aleatoriamente como se eu não fosse nada para ela. Ela provavelmente já estava grávida quando me deixou e só precisava de uma saída. O incidente com minha irmã foi a maneira mais conveniente para ela sair. A maioria das pessoas na família dela estava ciente do relacionamento dela com o outro cara, mas eu era proibido de falar com a família dela a menos que ela estivesse comigo. Então nunca descobri sobre isso e nunca teria descoberto se ela não tivesse tomado a terrível decisão de aparecer na minha porta apenas para me intimidar a dar-lhe dinheiro. Acontece que o outro cara a dispensou alguns meses atrás, e como ela parou de trabalhar depois de conhecê-lo e ter seu bebê, ela realmente não tinha economias próprias e estava com pouco dinheiro. Ele fez a mesma coisa com ela que ela fez comigo, simplesmente desapareceu sem nenhuma explicação, e agora ela estava lutando para se sustentar. Seus pais se recusaram a ajudá-la porque queriam economizar o suficiente para se aposentarem e não poderiam fazer isso se começassem a apoiá-la e a seu filho de repente, o que é extremamente egoísta, mas explica por que ela estava tão desesperada. Ninguém da família ouviu falar dela depois que ela encontrou Amy na minha casa, mas tenho certeza de que alguém vai encontrá-la e tentar ajudá-la ou apenas denunciá-la à polícia, porque pelo que estou ouvindo ela já enganou algumas pessoas por dinheiro. Estes são apenas rumores, mas podem muito bem ser verdade porque depois do que ela tentou fazer comigo, eu realmente não colocaria isso além dela. Atualização 3. Então, é uma atualização tardia, mas a Amy e eu decidimos fazer terapia de casal, bem como terapia individual, porque acho que realmente estamos lidando com o passado dela mais do que pensávamos. Apenas uma aparição da Cindy tinha feito nossas vidas desmoronarem. Não poderíamos permitir que isso acontecesse novamente, então foi por isso que tomamos a decisão que tomamos. Quanto a Cindy, ouvimos de alguns parentes que ela agora estava morando com outro cara que ela conheceu online apenas alguns dias atrás, mas ele já estava encantado com ela e havia oferecido deixá-la se mudar. Seus pais estavam inconsoláveis por causa de como ela estava agindo e ainda mais quando ela disse a eles que não podiam mais conhecer o neto. Não para defendê-la, mas sinceramente, o que os pais dela esperavam? Eles a haviam rejeitado quando ela precisava deles e agora esperavam que ela simplesmente aceitasse isso? Isso é simplesmente ridículo. Eles sempre permitiram o comportamento dela, seja comigo ou com a Amy. Seus pais não eram pessoas agradáveis e claramente ela também não era. A maçã não cai longe da árvore, e ela é a prova viva disso. A Amy e eu apenas nos sentimos mal pelo pobre filho ter que sofrer as consequências de suas más decisões.